Olá, obrigada a todo mundo por estar participando, obrigada pelo interesse em a gente conversar sobre esse tópico que é ajudar nós mulheres a sermos mais plenas, ver que hábitos que a gente pode estar tendo que estão impedindo a gente de chegar à nossa plenitude como profissional, como mulher, como mãe, como companheira, nesses diversos papéis que nós mulheres temos e que a gente desempenha no nosso dia a dia. Meu nome é Maria Elisa Miller, eu sou coach executiva há mais de 15 anos, fui executiva de multinacional por mais de 20 anos, isso minha especialidade na área de desenvolvimento de liderança e inteligência emocional. Eu estou convidando hoje, nossa convidada hoje é Maria Fernanda, para conversar com a gente sobre justamente isso, né, o papel da mulher, o que a gente pode fazer para não se auto-sabotar. E a Maria Fernanda, para mim, é um excelente exemplo de pessoa que o único limite que tem é aquele que você autoimpõe. Eu vi a Fernanda é líder, de pessoas, líder de multinacional, ela é criadora, fundadora de ONGs de empreendedorismo, ela é mãe, companheira, ou seja, pessoa perfeita para a gente estar conversando aqui sobre esse assunto tão importante para a gente. Então, vamos começar aí pela primeira pergunta. Obrigada, Maria Fernanda, por ter aceitado esse convite. E a ideia é conversar um pouquinho, Marifê, essa tua experiência como líder, como gestora de pessoas, você percebe diferença entre como o homem e como a mulher se desenvolvem? Bom, primeiro, obrigada, Elisa, né, pelo convite. É claro, eu adoro um desafio e você sabe que conte comigo. Na minha experiência, sim, eu vi algumas diferenças como os homens e as mulheres reagem a determinadas situações. E aqui eu queria deixar claro que, assim, todos somos seres humanos, né? Então, à medida que eu for falando, eu não quero deixar assim, ó, todas as mulheres são assim, ou isso é exclusivo de mulheres, né? A gente vai falar, e eu vou falar sobre situações que eu identifiquei que acontecem com mais vezes com as mulheres, mas não necessariamente é mulher. Então, assim, às vezes as pessoas vão ouvir, vão se identificar, às vezes eu sou mulher e não penso assim, outras, eu não sou mulher e penso assim, enfim, somos seres humanos, né? Legal esse ponto, justamente para isso. Olha, nós duas somos mulheres, então a gente pode falar da gente e do que a gente observou em mulheres. Não significa que um homem também não pode estar sentindo aquilo. Significa que o nosso enfoque agora é em relação às mulheres e que, mais uma vez, também não vão ser todas. Vai ser o que a gente observou e também baseado um pouco naquela conversa da Sally Henderson, né? Que é na toda a experiência dela e do Marshall Goldsmith em relação de como as mulheres se desenvolvem. E está muito colocado no livro How Women Rise, e que tem aí toda uma parte de pesquisa por trás em cima de alguns dos comportamentos que a gente vai estar falando hoje. Exato. Então, assim, uma coisa que eu percebo muito é que as mulheres são muito críticas de si mesmas, né? Então, tem aquela máxima assim, muita gente fala, né? Eles dizem assim, se deu errado a culpa é sua, se deu certo é minha culpa. Mas para a mulher, não. Para a mulher é meio assim, se deu errado é culpa minha e se deu certo é mérito nosso, né? Isso. Então, o que acontece? Sendo críticas de si mesmas, elas, e eu também me incluo nisso, somos muito perfeccionistas. Então, tem que estar tudo perfeito para que, eventualmente, a gente tenha participação em alguma coisa que deu boa, né? E isso faz com que as mulheres, às vezes, entram naquele ciclo de minimalista, naquele ciclo de não se posicionar como uma pessoa que contribui efetivamente para um resultado muito positivo e transformador dentro da organização. Muitos one-on-ones eu já me vi, por exemplo, tendo que convencer a pessoa do valor que tinha aquela iniciativa da pessoa. E a pessoa falava, não, mas é só meu trabalho. Mas isso é o mínimo. Mas não é nada. Não seria nada se não fosse o grupo. Eu falava, gente, vem aqui, entenda uma coisa. Você fez a diferença, né? Então, o que acontece? Eu vejo muito, se a mulher não está com um gestor que consegue perceber isso
e eventualmente demonstrar para a mulher o valor que ela agregou em determinada atividade, ela acaba ficando estagnada dentro da carreira dela, Sim. né? E o que eu quero esclarecer aqui, a gente fala tanto sobre empoderamento feminino, empoderamento, você não pode delegar o teu valor para terceiros, né? Então, assim, a gente não pode contar que as mulheres vão ter um gestor, seja homem, mulher, enfim, né? Que consiga identificar isso na mulher, né? Então, muitas vezes, o que que acontece? A mulher recebe um elogio, né? A gente vai conversar sobre isso, eu sou muito assim. Ela recebe um elogio e ela parece o Keanu Reeves em Matrix, sabe? Assim, desviando daquelas balas, assim, como se fosse, né, desviando dos elogios. Oh! E não é assim, gente. Né? A Sally fala muito disso. Você recebe um elogio, vou falar para vocês, Maria Fernanda, o que você faz com elogio? Eu não sei o que fazer, eventualmente. Então, eu fico com a cara do começo do vídeo, como vocês viram, e falo, obrigada. Né? Não precisa você estar evitando ou se desviando, enfim, isso é uma luta constante, acho que várias mulheres têm. Então, quando a gente fala sobre empoderamento, na carreira, se as mulheres se sentem estagnadas e sabem que estão contribuindo, enfim, elas não podem esperar que alguém vá ver isso e vá reconhecer isso. Então, um outro hábito, né, que a gente também vai falar. Mas se empodere no sentido de tome as rédeas da sua carreira e se você e aceite, né? Aceitação é um outro ponto que as mulheres têm muito, né? As mulheres não se aceitam como elas são, né? Qual é o problema de você admitir que você contribuiu e se não fosse você, a empresa não teria alcançado aquele resultado, gente? Exatamente. Gente, assim, a mulher é merecedora. Sim. Não é pecado, né? E você tem toda a razão. De uma forma geral, eu também tenho visto isso com as mulheres com que eu faço coach, em que é essa dificuldade de aceitar um elogio, de reconhecer que fez bem e de reivindicar as suas conquistas como sendo conquistas delas. Obviamente tem conquista que é uma conquista de equipe, perfeito, mas tem conquistas que são individuais. Então, de uma forma geral, olhando os meus coaches, a mulher tem mais dificuldade de reivindicar suas próprias conquistas, que é uma das coisas, né, que a gente fala ali dos hábitos da Célia que você colocou. Outra coisa que você colocou também, que é o segundo hábito que também a Célia fala, é a parte de esperar que as outras pessoas notem. Então, você tem que esperar que o teu chefe tenha notado, que alguém tenha notado. Então, você não reivindica e espera que os outros notem, e em algum momento aí também pode se frustrar, porque as pessoas não notaram. A gente trabalhar isso aí. Você tem toda a razão, são coisas bem que eu tenho notado também ao longo da minha vida, ao trabalhar com executivos na parte de coach, que tende a ser muito de comportamento feminino. E outra coisa que eu também identifico e assim são pontos positivos, né? Não necessariamente, né? Tudo em equilíbrio é bom. Essa questão de desist to please, né? Então a mulher tem prazer em agradar, em ir, às vezes o extra mile, né? Ir além. E elas pensam muito nas pessoas, né? Como a pessoa se sente, como que ela está se sentindo com relação a isso. É impressionante a sensibilidade que a mulher tem nisso. Não, em ler a comunicação não verbal, né? Em aquele atento aos detalhes, assim, para ver a sintonia do time. E isso é muito positivo, é muito bom. Isso passa do ponto na medida que a mulher ela se abnega ou ela deixa de agradar a si mesma para agradar só os outros, né? Mas por que isso, né, também? Eu acho que ao longo dos tempos e com a inserção maior da mulher no mercado de trabalho e com a inserção da mulher indo a cargos mais altos de gerência nas empresas, eu acho que se espera que a mulher seja a pessoa que se abnega, que abre a mão, que não
às vezes não se posicionam de uma maneira mais assertiva. Então isso faz com que a mulher, bom, esperam isso de mim, então eu vou fazer isso, então eu tenho essa minha recompensa, mas ao mesmo tempo é algo que não se sustenta dentro de uma carreira, né, ascendente ou uma carreira ao longo do tempo. Porque, já diria uma vice-presidente da multinacional que eu faço parte, se você, a pergunta que foi para ela foi o seguinte: como você faz todos felizes? E eu lembro até hoje. E ela falou assim: eu não faço todos felizes, eu não estou aqui para fazer todo mundo feliz, né? Eu estou aqui para ser gestora e tomar as melhores decisões e ser eficiente. Então, assim, eu já tive um momento que, no começo, né, da carreira de liderança, que eu tentava agradar todo mundo, mas a gente não vai agradar todo mundo, né? Tem uma máxima que fala: nem Jesus agradou todo mundo, né? Imagina se a gente vai agradar todo mundo. E essa VP disse: se você está agradando todo mundo, você não está sendo eficiente. Isso. Né? Então, uma situação que eu tive, eu tinha uma pessoa e eu via muito potencial nessa pessoa e ela estava na zona do conforto. Então, eu peguei e eu percebi que ela precisava cobrir alguns gaps, né? E desenvolver algumas habilidades. E para fazer isso, eu tinha que mover ela. Então, e a cada 3 meses eu falava: agora você vai fazer isso, agora você vai fazer tal operação, agora você vai ter... Gente do céu, eu fui odiada. Chegou uma época que ela não olhava mais na minha cara e ela sentava próximo a mim. E eu pensava assim: tudo bem, né? Porque eu sei que eu estou desagradando imediatamente eu estou desagradando essa pessoa, mas eu sei que o que eu estou fazendo para a carreira dela, daqui a alguns anos, ela vai perceber por que eu fiz isso. Enfim, né? Daí, quase, né, com medo de morte, porque eu recebia olhares fulminantes durante o dia, principalmente quando eu trocava a atividade dessa pessoa. Enfim, ela foi para um outro setor, e depois de um tempo, eu passei no corredor, ela me chamou, eu falei: agora que eu vou apanhar. Mas ela me chamou para me agradecer. Aí ela falou assim: agora eu vejo por que você fez aquilo comigo. Na hora eu não entendia por que você estava fazendo aquilo. E para mim foi muito gratificante. Então, assim, principalmente para quem está gestora, né, para quem, né, é líder, você não deve agradar todo mundo. E também na vida pessoal, porque se você está agradando a todo mundo, você não está se agradando. Porque alguém vai ser desagradado, né? E em algum momento, os outros têm que serem desagradados e você tem que se agradar. Não tem equilíbrio. Eu acho que esse ponto é bem interessante, porque uma das coisas que a gente vê quando a gente está falando em psicologia positiva para ajudar, é que a única pessoa que a gente tem que focar em garantir que é feliz é a gente. Porque a gente só consegue ser plena se a gente estiver sendo feliz. Na hora que você garantiu que você está feliz, aí você toma as decisões que você tem que tomar. E quando a gente está falando em desenvolvimento de pessoas, tem a ver com o que você falou, Marifé, tirar a pessoa da zona de conforto. E vamos ser sinceros, ninguém gosta de sair da zona de conforto. O ser humano, por definição, mudança para ele, a primeira reação à mudança é aquele assim, depois ele incorpora, mas a primeira reação, mesmo que ele esteja numa situação que ele está reclamando, mas é conhecida, né? Ele vai sair de uma coisa que ele diz que é ruim, mas é conhecida, por uma coisa que ele não sabe se vai ser ruim ou boa, e desconhecida. Óbvio que a primeira reação é Então, tirar da zona de conforto para a pessoa desenvolver, a primeira reação não vai ser positiva. Você vai desagradar. Isso tem... Só que, o que acontece? Muitas vezes, como de uma forma geral, uma das armadilhas que a gente pode cair é justamente nesse hábito de estar sempre querendo agradar a todos, a gente pode chegar naquela coisa em que você, na vontade de agradar, você acaba não desenvolvendo as pessoas que estão à sua volta que você poderia desenvolver. Então, o legal
é o que a gente conversou, e falando para vocês que estão assistindo, Maria Fernanda tocou em vários dos 12 hábitos que a Sally Henderson fala no livro dela, dos 12 hábitos que as mulheres podem ter que estão impedindo a gente de crescer. O primeiro, que é basicamente relutar em aceitar e reivindicar as nossas conquistas. O segundo, que é esperar que os outros notem e recompensem espontaneamente a nossa contribuição. Terceiro é supervalorizar o expertise. O quarto é construir ao invés de usufruir dos relacionamentos. O quinto é não estar recrutando aliados desde o primeiro dia. O sexto, colocar o emprego na frente da nossa carreira. O sétimo é a armadilha da perfeição. O oitavo é a doença de querer agradar. O nono é minimizar, colocar, não, imagina, não é assim, não fiz tão bem assim, minimizar. O outro é maximizar, é você exagerar para o outro lado na hora que você vai querer fazer um balanço. Outro, ficar ruminando. E o 12º é fazer o que ela chama de permitir que o seu radar distraia você. A ideia aqui dessa nossa série é que a gente fale de cada um deles, troca um pouco experiências e dê dica para vocês do que fazer para garantir que esse hábito não está atrapalhando você, o que fazer para romper esse hábito.